Sejam bem-vindos ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Isa, e aqui nós discutimos como gerar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá, filha, Olá. tudo bem? Ai, tirando frio, absurdo. Eu só passo Eu ia frio perguntar agora. isso. Como assim só passa frio? Ai, só passo frio, tá muito frio. Muito frio. Ai. Tô em São Paulo, nesse momento 14 graus aqui, tempo nublado. Não, aqui com Não certeza tá tá menos do que insuportável. isso. Não está insuportável, tá ok. E aí, vamos lá? Vamos. Lembra quando eu falei alguns episódios atrás que tinha acontecido um incidente com o Henry, o meu sobrinho mais velho, dele ter pego um dinheirinho lá do moço, do almoço, que ele catou umas Você moedas, eu falou briguei com no ele. último episódio, inclusive. Ai, foi no último? Foi. A gente fala Pelo tanta menos que eu coisa, me né? lembre, sim. Se não foi no último, foi no Foi penúltimo. no penúltimo, eu acho até que foi no penúltimo, mas enfim. Ele... Eu fui buscar naquela mesma semana que das moedinhas, a mãe dele pediu para eu levá-los para a escola de manhã. E aí eu fui levar. Quando eu cheguei, que eu entrei na casa para pegar a bolsa, a mochila, aquela coisa toda, ele estava bem borrado, de cabeça baixa, emborrado. Aí o que aconteceu com esse menino? Não falou comigo. Aí a mãe dele, não sei, ele estava bem até agora. Aí vamos, entrou no carro, a mãe dele estava junto, deixamos na escola e fomos trabalhar. No outro dia, ela também pediu para que eu fizesse a mesma coisa. Aí eu fui. E ele de novo emborrado. Eu falei, não é possível, o que esse menino tem que ele tá tão emborrado assim? E aí, de repente, do nada, me deu um estalo. Eu falei, nossa, será que é por conta daquela situação das moedinhas? E aí eu perguntei pra ele, eu falei, o Henry, você tá chateado com a tia? Ele não me respondeu. E emborrado, de bico comigo Isso emborrado. dias depois, né? Dias depois, eu achei que ele não ia lembrar, sabia? Acho que eu até comentei sobre isso, porque ele tem 4 anos, né? Eu falei, ele não tem nem memória pra isso, né? Achei que ele não fosse nem lembrar. E outra, eu não tinha certeza se era esse o problema, porque ele não falava comigo, né? Mas segundo a mãe, segundo a babá, eles estavam bem até o momento que, de repente, eu aparecia pra elas, era do nada, ele tinha ficado emburrado, ele ficava emburrado. E aí, como de manhã é meio corrido, tem horário, tem um monte de compromisso, eu deixei ele na escola e ficou por isso mesmo. À tarde eu fui buscá-lo. E aí eu fui com mais tempo e fui preparada para descobrir, né, o que rolava, né. Quando eu parei na frente da escola, que a tia veio, assim, abriu o portão, assim, e quando o Gerard viu o menor, né, viu que era eu, saiu correndo, disparado, já pulou para dentro do carro, todo feliz, todo falante, e contando o que tinha acontecido. E o Henry emburrou na porta. Ele emburrou na porta que a professora lá, a moça lá que entrega as crianças, virou para ele e falou para ele assim: você não quer ir com ela? Você quer que eu chame sua mãe? A gente pode ligar para sua mãe. E aí o irmão dentro do carro chamando ele e ele emburrado. E aí eu falei pra ele, olha, se você não quiser ir comigo, tudo bem, eu peço pro... Seus pais não estão aqui, né? Seus pais estão trabalhando, mas eu peço pro Juninho vir buscar. Juninho é um amigo da família que quando eu não consigo buscá-los, ele sempre pega, né? Eu peço pro Juninho vir buscar. E aí ele foi andando passinhos, assim, passinhos bem curtinhos em direção ao carro, assim, meio que emburrado de cabeça baixa, braço dobrado no peito e andando pra dentro do carro. Aí ele E entra no de dentro, final ele foi. entra, entrou dentro do carro. Ele entrou dentro do carro, eu tirei o carro da frente da escola, porque no horário de aula, no horário de saída de escola, é aquele monte de pai chegando, um monte de carro, um monte de tudo, né? E entrei na primeira rua que eu vi, assim, e parei, e estacionei. Falei assim, eu vou conversar com essa criança, não dá pra ficar assim, né? Já era o terceiro dia que ele tava assim comigo, sendo que ele não me viu em dias consecutivos. Ou seja, a situação aconteceu em um sábado, e aí a gente se viu depois numa terça, depois numa quinta, sabe? Eram dias soltados, assim. E ele continuava chateado comigo. Aí eu encostei o carro e olhei para trás, virei para ele e falei assim, eu quero falar com você. Ele olhou para mim, abaixou a cabeça, deitou no banco, assim, abaixou a cabeça, enfiou a cabeça na mão e ficou deitado no banco, assim, com o nariz enfiado no assento do carro, assim, no banco do carro, deitado, assim, cobriu o rosto com a mão. Então eu não conseguia ver o rosto dele e ele com a cara enfiada no banco. O irmão dele ficou todo interessado. Tia, o que você vai falar? O irmãozinho dele não tinha nada a ver com aquilo. Ele ficou todo interessado, regalou o olho. Tia, o que você vai falar?
E aí eu virei pra ele e falei assim: "Ah, eu vou falar com o seu irmão, porque eu acho que o seu irmão tá chateado comigo". Aí ele olhou pro irmão dele: "Henry, você tá chateado?". E aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim: "Henry, você tá chateado com a tia?". Ele não respondia, ficou mudo. Aí eu falei assim: "Olha, eu acho que você tá chateado comigo e eu não sei qual é o motivo, mas eu gostaria que você conversasse comigo. Se você está chateado comigo pelo que aconteceu da moedinha do moço lá do almoço, eu só fiz aquilo porque eu quero que você aprenda o que é certo, mas não é porque eu briguei com você que eu não gosto de você. Eu amo você. Você, seus irmãos, são a minha vidinha". Aí o irmão dele perguntou, né, e do primo e da prima, né, perguntou de vocês. Eu falei: "Ah, eles também são a minha vidinha, tudo vocês são a minha vidinha". E aí comecei a conversar com eles, eu falei assim, "Eu amo vocês, amo muito vocês, e nada que vocês façam vai mudar o que eu sinto por vocês. Só que isso não significa que eu vou deixar vocês fazerem coisa errada, né, eu vou brigar quando precisa sim. Mas eu gosto muito". E aí eu falei umas coisas assim, né, fiz uns discursos assim, terminei conversando mais com o Gerard do que com ele. Aí quando eu terminei de falar, ele imóvel, continuou de cabeça baixa. Quando ele terminou de falar, eu fui passei a mão na cabeça dele, assim, tipo, dei uma coçadinha na cabeça dele, assim, uma bagunçadinha no cabelo dele, né. Fui dirigir de novo, sentei no banco e liguei o carro. Ele veio e pulou pro banco da frente. Ele pulou pro banco da frente, já veio todo falante: "Não, porque eu quero controle", porque na casa quando chega na casa dos pais dele, eu entro pela garagem, né, então eu tenho um controle da garagem. Aí ele já foi direto no console do carro, já pegando o controle: "Não, porque eu que vou abrir a garagem, porque não sei o quê, não sei o quê", já foi tudo falante e passou. Passou Dali a do criança nada passou assim, do né? nada. Depois de você ter feito o seu discurso, não é do nada, Sim, depois mas é. E aí ele interessante. quando chegou na casa dos pais dele, eu deixei eles lá, e aí entrei e tal, e na hora que eu estava indo embora, eu fui me despedir deles, aí veio ele: "Ô tia Bebe, eu quero que você traz na próxima vez que você vir, eu quero sonho grande, sonho pequeno, pão de queijo", ou seja, tudo que ele não tinha falado comigo, tudo que ele não havia me pedido naqueles dias que ele estava meio emburrado, ele me pediu. Aí o irmão dele: "Eu também quero bombinha", sabe aqueles estalinhos de chegar no chão, assim, essas bombinhas? Mas me pediram tanta coisa, eu fiquei olhando e falei: "Eita". Falei assim: "Ó, se eu encontrar eu trago, tá? Se eu achar essas coisas eu trago". De tanta coisa que eles pediram. E assim, aparentemente a gente fez as pazes e aí voltou tudo ao normal. Mas o que chama atenção aqui, ele lembrou, Sim. eu tinha até falado que talvez ele nem fosse lembrar, mas ele lembrou. E o quanto ele estava magoado, o quanto ele estava chateado e como foi importante, né, falar para ele, conversar com ele, né. Sim. Muitas vezes as crianças lembram, e não necessariamente ela lembra na parte racional. Ela lembra exatamente o que aconteceu. Mas ela lembra que ela está chateada, que existe um sentimento ali para ser resolvido. E esse sentimento, em algum momento, ele ia perder intensidade, ele não ia passar. Mas essa chateação dele, em algum momento, ia perder intensidade, ia dar a sensação de que passou, de que ele esqueceu, porém, ia ficar aquela mágoa. O que você fez foi trabalhar a mágoa, foi trabalhar o sentimento. E isso é importante, porque se você só tivesse esperado mais tempo, dali a 1, 2 semanas, teria melhorado naturalmente, porque a criança não vai ficar empurrada para sempre, certo? Mas ficaria a mágoa. E essa mágoa depois, ela é difícil de encontrar. É difícil, você tem que revirar a vida da pessoa e achar onde que está a mágoa que causou aquela trava, aquele sentimento. Provavelmente nem ia achar, é uma coisa tão específica. Eu não posso nem dizer que pequena, porque se fosse pequena seria insignificante, né? Não teria dado Não teria todo, impacto, né. todo esse impacto. Mas é uma coisa difícil e viraria uma bola de neve. E de mágoa em mágoa, né? De uma em uma, porque não, geralmente não é uma só, a gente cria um adulto traumatizado, a gente cria um adulto complexado, que precisa depois fazer anos de terapia e processos para curar, para sanar a infância que ele teve. Porque geralmente não é uma mágoa só, né? Geralmente são várias mágoas. De onde vem uma, costuma vir mais, quando os adultos envolvidos não têm consciência do que estão fazendo, do que está acontecendo. Então, Sim, geralmente é bem mais de uma. e ainda Ele mais ficou comigo, né. magoado, sim.
Sim, eles costumam me obedecer, eu não tenho problema de obediência com eles, tanto que a gente brinca, eles brincam bastante com o celular, essas coisas, às vezes eles têm o costume de pegarem as coisas e correrem de mim com as coisas. Não é porque eu corro atrás deles, aí eu faço toda uma Sim, bagunça uma lá, né? brincadeira. Eu faço tudo uma brincadeira. Eu corro atrás, eu mordo, eu jogo pra cima, eu jogo no chão. Então é muito comum eles pegarem as coisas e correrem com as coisas, correrem de mim com as coisas. Eles fazem isso com a chave do carro, com a chave de casa, com o celular. E até aí tudo bem, porque eu corro com eles. Só que no momento em que eu falo não, que nem eu estava trabalhando recentemente com a mãe deles e coloquei o telefone em cima da mesa. Eles não viram que eu estava na casa. Eles estavam brincando lá pro quarto e eu não subi quando eu cheguei. Quando eles me viram, eles desceram, viram o celular na mesa, pegaram o celular e saíram correndo. E aí eu falei, a babá ficou toda nervosa na hora, não, volta aqui, eu já tô trabalhando, precisa do aparelho, e não sei o quê. E eu falei, não, Dulce, calma. Aí na hora eu só botei a cabeça assim pra fora, assim, da cozinha, assim, e falei assim, crianças, traz o celular pra tia tá trabalhando, depois a gente brinca em outro momento. Eles trouxeram. Sem brigar, sem gritar, sem precisar reclamar. Na hora eles trouxeram e aí perguntaram: você vai brincar com a gente? Não sei o que. Eu falei assim: eu brinco um pouquinho. Se antes de eu ir embora, a gente corre um pouquinho, tá bom? Aí eles: tá bom. Aí eles ficaram lá esperando, né? Toda hora eu vinha perguntar: tia, você vai embora? Tia, você vai embora? Toda hora Sim, ficaram estavam perguntando. esperando, mas do jeitinho criança de ser, né? Tava esperando, mas não queriam necessariamente que eu fosse embora, queriam que eu brincasse com eles, né? Sim. E eu não tenho problema com a desobediência deles. Eles, de uma certa forma, eles me atendem. Só que quando eu briguei, né, que foi o que aconteceu com o Henry lá, ele ficou bem chateado. Eu tive um outro episódio com ele também, só que isso foi, tá fazendo um ano. Foi em dezembro do ano passado isso. Eu lembro que foi dezembro porque foi aniversário do pai dele. Ele Os pais dele terminaram tendo que viajar e eu fiquei com eles. Os pais dele ficaram quase uma semana fora, uns 3, 4 dias fora. E aí eu fiquei com ele. Eles estavam com a babá, mas eu também fiquei com eles por conta da ausência dos pais, para eles não sentirem muito, né, com a ausência dos pais. E só que no final de semana a babá vai embora e eu já estava dormindo na casa deles, já tinha um tempo, já uns dias que eu estava dormindo lá. E o combinado com os pais dele era que no final de semana os pais dele viriam, né, e eu voltaria para casa. Por que que eu voltaria para casa? Porque eu tenho meus filhos também, tenho as minhas famílias também, não é assim bagunçado, né? E eu tinha combinado isso com seu irmão, e os pais não voltaram. Aí eles disseram que iam ficar mais 2 dias, ou seja, iam fechar uma semana que eles estavam fora. Não dá, eu já marquei outro compromisso e eu não consigo levar as crianças junto, não dá para levar as crianças juntos. Aí o que que eles fizeram? Um dos pais voltou da onde estavam, eles estavam viajando, mas muito longe do estado, não. Um dos pais voltou, o pai, na verdade, voltou, pegou as crianças e levou as crianças para casa da outra tia, que é irmã da Rita. Eu tive um problema com o Henry por conta disso, de quase 6 meses. O Henry não chegava Sim. perto de mim. Sim, o Henry Eles são ficou muito extremamente extremamente magoado por magoados. ter se sentido abandonado. Você percebe que, Então, deixa eu aí que só dar um tá. contexto aqui. Henry, na verdade os três, mas o Henry mais por ele ser mais velho até. Essas três Mas isso foi crianças o têm ano um passado, hein? Ele tinha três Sim, mas anos. ele é o mais velho dos três. Sim. As três crianças possuem problemas de apego. As três crianças possuem traços de apego inseguro. Elas demonstram no comportamento mesmo que elas possuem apego inseguro. E o Henry, especificamente, além dele ter apego inseguro, ele tem um temperamento, né? Pelo menos ele aparenta porque ele ainda é pequeno demais, ele é novo demais para bater o martelo no tipo de temperamento que ele tem. Não dá para a gente fazer isso com uma criança ainda tão nova. Mas ele aparenta, ele inclina, né? Ele tem inclinações de um temperamento mais melancólico. Ele não demonstrou até hoje ter um temperamento, por exemplo, mais explosivo, mais da raiva. Não faz muito o perfil dele. Mas como eu falei, ele é muito pequeno ainda para bater o martelo e falar é esse o temperamento específico. De qualquer forma, ele aparenta ter um temperamento mais melancólico. E ele tem apego inseguro. Essa combinação de apego inseguro com o próprio temperamento de uma criança que é mais sensível, é uma criança que ela inclina mais para ser chorona do que para ser agressiva. É Né? uma Ele todinho. combinação assim problemática
Problemática nesse contexto, né, da criança ter apego inseguro e tudo mais, ele se sentiu extremamente traído e abandonado. Eu sei, eu acompanhei esse processo dele, né? E ele ficou um tempão emburrado, um tempão magoado com você. Isso magoou ele de verdade. E Foram demorou aí meses bons isso. meses Uhum. para passar. E isso veio do sentimento de abandono, porque você estava com eles e de repente ele foi obrigado, porque ninguém Então, consultou, né? Ninguém perguntou se ele queria ir para casa da outra tia. Isso gerou eu uma não sei mágoa se foi. imensa nele. Eu não sei se foi só isso, porque eles gostam da outra tia também. Eles não têm problema de se relacionar com ninguém, eles são muito queridos, todo mundo, de uma forma geral, costuma fazer tudo o que eles querem. Eles são crianças assim bem queridas e bem bajuladas. Então não tem essa essa diferenciação, não seriam mal cuidados, muito pelo contrário. Só que eu não sei exatamente, tanto que foi, eu lembro que na época a gente até conversou sobre isso, até onde ele teria a maturidade ou ele teria a consciência de entender que eu estaria de fato abandonando, porque não foi um abandono, na verdade os pais estavam longe dele. E o final de semana eu tinha me comprometido com o Thiago de fazer algumas coisas com o Thiago que não daria para levá-los, porque eles são muito pequenininhos, né? E eu já estava a semana inteira na casa deles. E tinha sido combinado isso com os pais dele. Tanto que o que eu ia fazer com o Thiago, eu iria fazer na semana. E aí os pais dele falaram, não, vamos inverter então. Você fica a semana com as crianças, e aí final de semana a gente chega, a gente volta, e aí você faz isso aí com o Thiago. Eu falei, ok. E eu me comprometi com meu filho. Só que eu não sei o que foi dito para a criança. Eu não sei o que foi dito para ele, ou de repente nem foi dito para ele, mas de repente ele ouviu os pais conversando. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, porque ele Pode se ser. fechou totalmente comigo. Ele sempre foi uma criança muito amorosa, de sempre estar junto, de sempre estar abraçado. Ele ia tomar a mamadeira dele, ele pegava a mamadeira dele e falava assim: tia Bebe, deita aqui comigo. Ele queria só ficar no meu colo, ele queria que eu deitasse com ele no sofá para ele deitar em cima de mim, assim, sabe? Para ele abraçar comigo, assim. Toda vez que ele ia mamar, ele que fazia isso. Aí eu falei, mas quem vai mamar é você, não sou eu. Ele, não, mas fica aqui comigo. A gente ainda brincava, assim. Eu falei, mas você vai mamar e eu que tenho que ficar aí? Eu ainda brincava com eles, ficava enchendo o saco deles, assim. E, de repente, do nada, ele não queria mais saber de mim. Ele não queria mais saber de mim ao ponto de chorar para não ficar comigo. No dia seguinte, né, quando eles voltaram, os pais foram buscar, os pais voltaram de viagem e tudo mais, os pais foram buscar. Quando ele chegou, que ele me viu, ele corria de mim, não é correndo brincando, não, ele corria de mim, não queria estar perto de mim. Aí os pais dele iam sair para trabalhar, que no final de semana eu fico com eles, né, para os pais poderem trabalhar. Os pais dele iam sair assim para trabalhar, e eles choravam, ele chorava, não falava que não queria ficar comigo, ficava o tempo todo empurrado comigo, não deixava eu chegar perto dele, eu ia beijar, ele não deixava, eu ia colocar, passar a mão no cabelo dele, que o Henry tem um cabelo bem lisinho, assim, bastante cabelo, né? Eu ia passar a mão no cabelo dele, ele não deixava. Foram meses para poder eu recuperar isso dele, meses. Sim. Tanto que eu lembro que no dia em que eu estava... Eu faço muita bagunça com eles. Eu pego o colchão da cama de casal, do quarto, e desço para a sala, e boto bem no meio da sala, no meio do sofá, só para a gente poder ficar deitado e pulado em cima, porque fica todo mundo um em cima do outro, deitado. E eu lembro quando eu desci que eu já, todas as vezes que eu vou, eu faço isso, né? Mas uma das vezes que eu desci com o colchão, e a gente deitou no colchão assim, aí o irmão dele veio para cima de mim, não tinha o pequenininho ainda. A mãe dele estava grávida do pequeno ainda. O irmão dele veio, deitou assim em cima de mim, ele veio e deitou do outro lado. Eu lembro como foi marcante aquilo para mim, assim, dele deitar comigo de novo, sabe? Isso foi praticamente um ano depois. Ele ficou extremamente sentido. E ele Sim. era um ano mais novo, cara. Como as crianças se apegam, né? Se ficam magoadas, né, Sim. com coisa que não dá nem para saber. E eu lembro também do seu conselho para mim, que foi assim, mãe, essas crianças precisam de uma referência, no caso, né, como é que você usa a palavra? Uma Adulto referência, referência. um adulto Eles precisam referência, de um adulto referência. e dá para você trabalhar esse sentimento neles, só que se você resgata, o fato de você ter resgatado, esse vínculo vai se tornar maior ainda. Eu lembro quando você me aconselhou desse jeito. E eles não são seus filhos, e é uma responsabilidade você fazer isso. Uma Sim. responsabilidade de você É, gerar esse vínculo. É o que algo que você tem que acontece, pensar bem mesmo se você quer. Eu lembro quando você me o, aconselhou desse jeito. sim, porque o que acontece com essas crianças é o seguinte: eles possuem apego inseguro e eles possuem pais que são agressivos, no sentido de que são pais que batem, são pais que gritam, são pais que não estão muito preocupados com essa questão do apego, não. Aliás, os pais dele não devem nem
saber que isso existe. E ok, São família tradicional, né? São pais de sim, famílias tradicionais, sim, assim, né? família Não é que tradicional. não estão cometendo nenhum crime, né? Diga-se de passagem. Só não conhecem algumas. Só não têm algumas Não informações. conhecem, não se importam muito. Eu não disse Sim, que é não se nenhum crime, interessam. mas acontece. Só que você tem um conhecimento que vai além disso e você acaba aplicando esse conhecimento com as crianças. Então, uma vez que você percebe que a criança tem apego inseguro e que isso precisa ser recuperado, se você faz, você ocupa um espaço muito grande. Porque você se tornar o adulto referência de uma criança, o adulto referência é geralmente a pessoa que estabiliza a relação de apego. Porque a criança ela tem sempre um cuidador que é o cuidador principal. Geralmente é a mãe, mas pode não ser. Pode ser a avó, pode, no seu caso, seria a tia. Acontece de não ser a mãe, muitas vezes, mas geralmente é sim. E aí você estabiliza uma relação de apego seguro, então você toma aquele lugar de adulto referência da criança, significa que você ocupou um cargo muito grande. E não tem problema nenhum, não é errado fazer isso. Só que se você assume essa responsabilidade, você tem que arcar com ela. Uma coisa é uma mãe fazer isso com o próprio filho, ele é mãe do filho dela. Entende? Ela tá ali naquele momento exercendo o papel de mãe. Outra coisa é você, que é tia, que tem os seus próprios filhos, que tem outras prioridades fazer isso. Porque você vai assumir uma postura, um lugar na vida dessa criança, da qual depois você não pode renunciar. Porque quando você renuncia, quando o adulto referência da criança muda, troca, né? Quando deixa de ser, é um baque muito grande, é um trauma muito grande, é um abandono imenso para a criança. Então, o conselho que eu te dei é: não tem problema você fazer, só que você tem que ter noção da responsabilidade que você está assumindo. Você não vai poder falar amanhã depois, eu tô cansada, eu quero sair com os meus próprios filhos ou fazer outra coisa, não tenho tempo e abandonar. Isso não é uma opção para quem é o adulto referência de uma criança. Por isso que geralmente é a É, própria mãe da criança. nessa mesma época, o Gerard ficou internado. Como é que é o nome do negócio que ele teve lá, filha? Broncopneumonia? Não, tem outro nome. Não lembro, era Alguma alguma coisa a coisa ver com. relacionada à pneumonia, pulmão, a Não, a respiração. brônquios, sim, era alguma coisa relacionada a brônquios. Foi no ano passado. Bronquiolite. Bronquiolite? Bronquiolite. Isso, Isso, bronquiolite. ele precisou ficar internado porque ele teve bronquiolite e ele pediu por mim. Ele não queria ficar com a mãe dele. Porque Ele era chorava e pedia na por mim. época, né? Você acabou cortando isso depois, aos poucos. Não, na Mas verdade eu não cortei, né? Assim, eu fiquei com ele alguns dias, ele ficou 10 dias internado. Dos 10 dias que ele ficou internado, eu fiquei 3 com ele. A mãe terminou ficando os outros dias, e isso terminou aproximando muito mãe e filho, né? Porque a criança fica extremamente sensível cortou no sentido e de que houve ali um distanciamento, sim. sim, até porque eu não podia ficar 10 dias com ele, 10 dias e 10 noites com ele dentro do hospital. Eu ainda fiquei 3 ainda, entendeu? Entre dias e noites, assim, eu fui meio que intercalando com a mãe dele, apesar que ele ficou muito bem, ele estava muito bem assistido, a mãe tinha onde tomar banho, onde dormir, estava muito bem acomodada a mãe dele. Só que ele pedia por mim, e não podia ficar duas pessoas, porque O ele estava que é. numa semi-intensiva, né? Não podia ficar duas pessoas, podia ficar uma. E aí, de tanto ele pedir por mim, eu terminei ficando. Dos 10 dias, eu fiquei 3 lá com ele. Eu não lembro agora se foram dias ou foi noite, eu sei que foram três ocasiões que eu fiquei com ele Sim. nesses 10 dias. Isso aproximou muito os dois, a mãe e filho. Tanto que ele teve Mas um esse já não é o episódio. Henry, esse já é o Não, Gerard. Só esse já para é o quem está Gerard, ouvindo não sim. confundir, o irmão do Henry. Não, o irmão do Henry. Não Tanto que confundir quando as foi na mesma crianças. época. Por que isso? Porque isso foi na mesma época, e isso ficou Sim. muito evidente, porque eu fiquei muito sentida do menino estar me chamando, porque eu realmente queria estar lá. Eu realmente queria estar. Só que uma criança doente que está te Sim, chamando para ficar no hospital é um forte indício de que vocês estão criando um laço sim. que, enquanto tia, né, e você não querendo fazer o papel de mãe, é maior do que deveria ser. É maior do que deveria ser nesse contexto, que você é a tia e não pretende se tornar o adulto referência, substituir ali o que seria a mãe da criança. Não tem nada de errado caso você fizesse, mas não eram as suas intenções. Porque E criança doente quer família, quer os pais, sim, quer geralmente a cuidado, mãe. né? A criança doente Sim, quer ser quer cuidado. E ele aconchego. vai na fonte. Ele vai pedir pela pessoa que é mais próxima por ele. Você não vai ver uma criança doente falando, eu quero meu vizinho, eu quero meu porteiro. Ela vai na fonte, Quero cara. meu amiguinho da escola. Ela quer a pessoa mais próxima dela, o adulto mais próximo dela, né? O adulto referência dela. Geralmente E a mãe, de novo, né?
Sim, e aí os dois terminaram se aproximando ali, aí a mãe dele ligava, ele tá pedindo muito por você, eu falava com ele no telefone, aí era pior, falar era pior, porque aí ele tinha as crises de choro, eu quero minha tia, isso aqui, aí eu ia pra lá e eu ficava bem, ficava fazendo nada, sabe, não fazia nada de diferente que a mãe dele fazia, não ficava fazendo terminou aproximando os dois, e nessa mesma época aconteceu esse negócio com o Henry, então eu precisei mesmo tomar uma decisão de me afastar um pouco das crianças, no sentido de eu não tentei recuperar o vínculo com o Henry, eu deixei passar, é isso que você falou da questão do carro aí, se você não tivesse conversado com ele dentro do carro ali, e deixasse passar, ia passar, uma hora ou outra ia passar, só que isso Sim, uma hora eu tô passando, não tem como durar para sempre. Mas a mágoa fica. a mágoa Passa a fica. situação, a mágoa não. A mágoa, para É, passar, ela tem que ser trabalhada. Ela não passa por livre e boa espontânea vontade. Passa a situação. A e mágoa eu precisa acho ser que trabalhada. E acho que uma coisa importante que a gente precisa dizer aqui, que não, novamente eu falo, não é que os pais fazem nada de errado, não é isso. Os pais trabalham muito, e trabalham muito mesmo. Eles são empreendedores, eles têm alguns negócios, eles trabalham muito, e tem negócio que trabalha 24 horas por dia que não para. E para que eles consigam acompanhar isso, e consigam passar todas as orientações para as pessoas, enfim, consigam acompanhar, eles terminam trabalhando muito mesmo. E brigam muito com as crianças, então eles estão Sim. constantemente cansados, com pouco tempo, né? E eles terminam brigando muito com as Pouco crianças. tempo, pouca paciência, Pouca pouca paciência, técnica, eles pouco são conhecimento. presentes. Como eles têm negócio próprio, eles são presentes, porque eles ficam muito em casa com as crianças. Só que não é uma presença ativa, eles não estão ali de fato voltados para as crianças, Sim, eles estão. exatamente. Quando eles estão ali, eles estão normalmente fazendo outras coisas, e aí as crianças fazem barulho em volta. E aí, por fim, eles terminam tendo ali a dificuldade do convívio na troca em trabalho, e tem filho em casa, sabe mais ou menos o que eu estou dizendo, da dificuldade natural. Natural. Quando a criança está comigo, eu estou 100% com eles, tanto que todo mundo sabe que eu estou com eles. Eu sou mais lenta em atender telefone, eu demoro mais para responder mensagem, eu fico com eles praticamente um sábado por semana, todos os sábados, na verdade, eu fico com eles. E todo mundo sabe que quando eu estou de sábado, eu estou com as crianças, e tudo demora mais. Então, se tiver uma coisa urgente, você vai ter que me ligar, porque se você me mandar uma mensagem, pode ser que eu demore talvez um dia inteiro para ver sua mensagem, porque o foco realmente ali é deles. E até os pais dele sabem disso. Então, se a mãe dele precisa de algo importante, se a mãe dele tá fora, tá na rua e precisa de algo importante, alguma coisa assim, ele vai mandar mensagem, cara, vai ficar lá no vácuo, tem que ligar para poder ter a minha atenção, porque realmente a atenção é voltada para eles, e eles também sabem. Então, esse um dia na semana que eles têm comigo ali com foco total, e não vão achando que são crianças que são extremamente obedientes, eles são quietinhos, só que eles pintam o terror. Eles são muito bagunceiros, eles destroem a casa, brinquedo para todo quanto é lado. Eu deixo eles comerem sozinhos, aí fazem uma sujeira, aí se sujam, e é uma gritaria, gritam muito porque estão felizes, porque estão alegres. Então, quando eu falo que eu não tenho dificuldade com as crianças, não vão achando que é um mar de rosas, são crianças soldadinhos ali, educadinhos, bonzinhos. Eles são dentro do Eles limite continuam sendo deles, crianças, eles não são Sim, continuam. apáticos, né? Não são Sim, continuam bonecos. sendo criança. É que eu consigo levar. A hora de recolher os brinquedos, vamos recolher os brinquedos. A hora de tomar banho, eles gostam muito, inclusive, de tomar banho comigo. A hora de tomar banho, vamos tomar banho. Eles passam o dia inteiro pedindo no banho. Então, a gente tem assim, alguns rituais, os nossos rituais que estipulei com eles. E outra coisa que eu queria que você explicasse um pouco o que é o adulto referência. Eu sei que você já tem vídeo gravado sobre isso, mas mais para quem está nos ouvindo. Mas uma coisa também para quem está ouvindo e não consegue fazer isso com os filhos, para quem não consegue estar um dia na semana com o filho o dia inteiro, ou tem pouco tempo, quando a Isa era menor, tinha a idade dessas crianças, eu trabalhava, eu estudava, e era extremamente corrido, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Então, a Isa não ficava comigo o dia inteiro, ela ficava na escola. No final do dia, a perua levava ela para casa dos avós paternos, porque a minha mãe tinha uns problemas de saúde. Houve uma época que a minha mãe teve uns problemas de saúde, eu não conseguia deixar com a minha mãe. Então, a Isa ia para casa dos avós paternos, ficava lá, e à noite, quando eu voltava da faculdade, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, porque dependia, eu não tinha carro na época, eu dependia de ônibus e tudo mais, eu passava lá. Então, eu passava todos os dias lá,
para dar um beijinho, um cheirinho na minha filha. Se não tivesse, quando aqueles frios de São Paulo horríveis, com aquela garoa fina, eu não tirava ela de casa, ela dormia lá. E quando eu não estava nesse tempo, eu levava ela comigo e de manhã eu levava de volta, a perua da escola passava e pegava lá comigo. E a gente morava relativamente perto, então tinha essa. Eu falo relativamente perto porque era uma distância de 2 quilômetros que eu fazia a pé com ela no colo, com a minha bolsa, com a bolsa dela e tudo mais, porque o horário que eu chegava já não tinha mais ônibus. Então, quando eu conseguia, eu fazia isso. Quando eu não conseguia isso, eu ficava lá com os avós. E ela gostava muito de estar com os avós. Eu lembro que você preferia estar com eles, porque você podia tudo com eles. Tanto que eu ligava, eu ouvia de fundo, a sua avó falava, Esa, sua mãe. Aí você gritava lá no fundo, fala para ela que eu estou brincando. Eu chorava do outro lado da linha, eu desligava o telefone e chorava horrores. Ah, essa menina não quer saber de mim, essa menina não quer saber de mim. Só que os momentos em que eu tinha com você, e às vezes esses momentos era uma vez no mês, esses momentos eram. O momento que eu tinha com você eram De extremamente profunda seus, conexão, sim, de profunda profunda conexão. conexão. E essa Era, situação da qual eu preferia, isso é um detalhe até curioso, né? Esse negócio que você falar, você preferia estar com a sua avó. Aconteceu isso realmente numa fase da qual eu era muito pequenininha, assim como depois aconteceu o extremo oposto disso. Eu queria estar com você a todo custo. Eu tive esses dois momentos. Eu tive um então, período, assim, sim. eu tô falando isso na idade das crianças, era a idade de 4 Ah, anos. era bem Esse pequenininha, isso. Bem primeiro pequenininha momento. mesmo. Porque na verdade 3, 4 anos. isso foi até os 4, porque quando você tinha 4 anos, eu terminei me casando com o pai do Thiago. Então Sim, aí foi uma outra dinâmica que surgiu na nossa vida. Mas até aquele sim. momento, até os seus 4 anos, você queria brincar. E assim, eu Como lembro que toda você, criança. como Isso é um toda sinal de criança. criança saudável. Nossa, era horrível, porque o dinheiro era contado, para mim era uma dificuldade enorme, e você precisava de tênis para a escola, e a escola não permitia ir com sapato aberto, com sandália, tinha que ser tênis mesmo, sapato fechado. E aí eu falava para sua avó paterna, ela precisa de um tênis. Ah, tá bom, eu vou pegar ela e a gente vai comprar um tênis, tá bom. E aí você voltava com um monte de chinelo. Uns Um tamanquinhos, você adorava os sapatinho com tamanquinhos. glitter. Com É porque ela deixava eu um escolher. É óbvio que a monte, um criança vai monte. escolher um Tipo assim, cor-de-rosa, que brilha, que era um monte pisca. mesmo, eram mais de 8 pares de sapatinhos, assim, de sandalinho, umas sandalinhas de plástico, uns plásticos fedidos, assim, que a princípio eu cheirava chiclete, mas depois de 3, 4 dias estava cheirando a chulé, E o pé tudo com sujo, né? glitter, com o pé sujo, de glitter, de luzinha, e tudo solto no pé, assim, nenhum prendia no pé. Mas a Isa, precisa ser sapato fechado, a escola não vai deixar levar isso para a escola, Isa. Aí você, ai mãe, mas isso é tão bonito, foi o que eu gostei. E assim, não dava para usar 10 dias, porque seu pé crescia, não cabia mais no seu pé, entendeu? Nossa, eu sofria com aquilo, sofria horrores com aquilo, porque eu não tinha dinheiro mesmo. E eu ficava contando, ficava enrolando a escola. Não, eles vão, vai comprar, vai comprar, vai comprar. E ele não comprava, aí no dia seguinte lá via eu ter que usar do meu almoço, da minha condução, para poder comprar o seu sapato, o seu tênis lá, o que desse para comprar para você, entendeu? E sem brincadeira, ficava 2, 3 dias sem comer. Como que sobrevivia? Eu trabalhava, onde eu trabalhava tinha o pessoal do café. Eu comia bolacha, eu vivia comendo bolacha, tomando café. Era assim que eu sobrevivia, porque o dinheiro do almoço, o dinheiro da condução, na época tinha ticket de vale transporte em papel. Acho que, nossa, as meninas que estão me ouvindo, acho que nem sabem o que é isso. E eu vendia aquilo para conseguir, enfim, uma dificuldade do caramba. E aí a sua avó me chegava lá com um monte de Era sapatinho. perrengue Eu atrás de tinha uma perrengue raiva mesmo, viu? daquilo, menina, eu tinha uma raiva, porque eles não davam nada oficialmente para você, nada. Eles não pagavam escola, não pagavam plano de saúde. E o pouco que eu pedia, tipo, uma roupa para ela, um sapato para trazia tudo que não servia, assim, não é que não servia, tudo que você gostava, mas que não necessariamente tinha utilidade para aquela função, entendeu? E isso só ia nutrindo o meu descaso por eles, falando, nossa senhora, que porcaria, entendeu? E cada vez mais ali eu lutando por aquela independência que, eu falei assim, não dá para depender. Mas bota na justiça, não sei o quê. Eu trabalhava e estudava tanto, que se eu tivesse que faltar um dia para ir numa justiça, para receber migalhas, a pena, sabe? Eu ia ter desconto no trabalho, enfim, eu pesava essas coisas e falava, não vale a pena eu brigar por isso, mas essa foi a minha realidade, eu não estou aconselhando isso, tá? Não estou aconselhando, muito pelo contrário, eu acho que os pais têm que ajudar sim,
enfim, é uma Sim, discussão. por mais que seja pouco, é um direito do teu filho. É um E direito, teu sim, é um direito também, da sim. criança, sim. É que você era presente, eles eram presente, muito mais os avós, né? A sua avó, a sua avó paterna, você foi a primeira neta, então ela é extremamente apaixonada por você até hoje, assim, sabe? De Sim. todas as netas, você é a preferida, então você Ela foi uma criança tem muito 9 querida, muito netos, amada mas por todo mundo eles. sabe que ela tem a preferida. Não, e ela não esconde, ela não faz questão nenhuma de esconder. Os netos Sim. todos sabem que ela tem a preferida. E é isso, paciência. Vocês que Então, chegaram eles depois. era muito amado, assim, nesse sentido, muito querida por eles, entendeu? E até aí tudo bem. E assim, o fato de você estar presente com a criança, de quando você. E isso é mais interessante que quando a gente conversou recentemente sobre isso, você falava para mim assim, mas eu estava sempre com você, eu estava toda hora com você. A gente saía É, toda a hora memória quando que eu eu era tenho é pequena, a essa. memória que você tem era tão profunda a nossa conexão naqueles momentos. E eu lembro que tinha gente que falava para você, sua mãe não gosta de você, sua mãe não tá nem aí com você. Eu Nossa, sofri cresci ouvindo. Eu horrores, eu tinha uma tia chorava específica horrores com que isso. trabalhava perto da minha avó. Ela tinha uma floricultura do lado da loja da minha avó. Mas do lado mesmo, parede com parede colado. E ela tinha 2 filhos e ela sempre foi uma mãe que prezou muito por estar com as crianças, enfim, casou para poder estar com os filhos dela. Outra realidade, outras escolhas, não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo que é diferente. E ela sempre julgou bastante, e ela me falava, eu era pequena, e ela me falava, sua mãe não gosta de você. E, cara, isso é muito duro para uma criança ouvir. E eu lembro que cresci ouvindo isso, e eu me questionava disso, será que ela tá certa, né? Por que que ela me fala isso? Porque não é normal uma pessoa ficar te dizendo que a sua mãe não gosta de você. Ela falava isso assim, você percebe? Sua mãe não veio te ver, ela não gosta de você, não era o que eu sentia, tá? Eu me senti extremamente amada, porque, como a minha mãe falou, nos momentos em que nós estávamos juntas, havia bastante conexão, mas a minha tia falava que a minha mãe não gostava de mim, e havia esses momentos de questionamento, assim, mas por que isso acontece, sabe? Por que que eu tô ouvindo isso? Como eu É uma trabalhava situação bem muito, complexa. como eu trabalhava muito, a faculdade era muito puxada, eu tinha os finais de semana para poder estudar. E então, quando eu passava lá, sempre, você estava comigo, mas às vezes você falava para mim assim, às vezes você estava em casa comigo, estudando, e você falava para mim, ô mãe, tá muito chato aqui, eu quero ir para casa da minha avó. Queria brincar, né? Porque você queria brincar, e eu estava estudando, entendeu? E eu levava você para casa da sua avó, porque lá tinha um monte de primo, né? Então eu levava você para lá. E eu ficava com muita dor no coração. Aquilo para mim era assim, não era fácil, assim, era extremamente difícil, não era fácil. E o que eu me apegava era exatamente porque eu não posso estar com ela agora, que eu preciso não estar com ela agora. Exatamente pelo fato de eu não conseguir ficar do lado dela, não conseguir fornecer para ela tudo que ela precisa, é que eu preciso estudar, que eu preciso, porque eu não tinha uma outra alternativa, porque casar eu não ia, eu já tinha jogado fora essa opção. Então a única alternativa que eu tinha para poder mudar a minha realidade ali com você era estudando, era trabalhando. Eu terminei casando sim, mas terminou sendo uma outra situação, outra foi outra nuance ali. Não teve nada a ver com a situação da qual eu queria tirar a gente dela, né, daquela convivência que a gente estava tendo. Eu queria estar com você, eu queria estar mais próxima de você. E, e para isso eu precisava, já estava claro que eu ia ter que trilhar meu próprio caminho, porque eu não ia ter ajuda. Então eu precisava fazer aquilo rapidamente e o mais rápido possível. E você estava pequena e naquele momento você queria brincar. Qualquer criança distraía você, mas ia chegar um ponto que você ia crescer e que eu não podia deixar faltar. Que nem eu já ouvi você falando em vídeo já que a criança não quer saber do tênis, ela não quer saber da comida, ela Não, não ela quer não tá saber do nem plano de aí da saúde. escola que você paga, Ela, do ela não convênio. quer saber porque não está faltando. Ela não quer Sim, saber porque ela está de barriga cheia, ela não quer saber porque ela está sim, agasalhada, ela não quer saber porque ela não está doente, ela está saudável. Por sim. isso que ela não quer saber. Ela não Só percebe, que tá? se A criança falta, não percebe. ela não percebe. Só que se falta uma dessas coisas, a criança vai sentir. A criança vai Sim, sentir ela vai fome, a criança perceber. vai sentir frio. E aí, como eu tinha isso muito forte, que o papel dos pais é preparar para a vida, então, preparar para a vida é não sofrer com ela, com o mínimo aceitável ali, com a base das coisas. Então, eu tinha muito essa consciência, porque o que, que os seus avós paternos faziam? Eles forçavam a situação de não dar nada mesmo, de não querer dar nada. O seu pai também tinha negócio próprio. Assim que souberam da gravidez, tiraram tudo que tinham do nome do seu pai. Tudo. Tiraram tudo. O seu pai não tinha nem sequer um lápis no nome dele, Foi deserdado. porque
praticamente foi isso que aconteceu e eles diziam para mim, eles falavam assim para mim: "Nós não vamos dar nada para ela, se você tentar entrar com processo para a gente poder dar pensão, ele vai alegar que ele não tem emprego, e aí o máximo que você vai ter que fazer vai ser o máximo que você vai aceitar vai ser R$ 200, R$ 300", porque já tinha um evento assim na família que tinha acontecido, e eles davam como exemplo: "Tá vendo, porque fulano lá, ó, também não tem nada", e o que ele dá para os filhos dele era R$ 80 na época, tá, seria o equivalente a R$ 200 hoje, mais ou menos assim. Então R$ 200 você não sustenta uma criança. Só que eles não deixavam faltar nada para você, nada que você quisesse, tudo que você queria comer eles davam, tudo que você queria vestir eles davam, tudo que você queria calçar, tanto que você Sim, falava para todos mim os assim: "Ai mãe, eu brinquedos, quero sim. um lápis de cor, eu quero uma canetinha que tem glitter, que tem não sei o quê", eu falava: "Nossa Ieza, essas necessidades fúteis você vai pedir para tua avó", porque eu não tinha condições de te bancar nisso, e se você chegasse lá e falasse para ela: "Vó, eu quero um adesivo", ela ia na banca lá, na lojinha e comprava todos que Comprava tivessem para 50. você, Sim, minha avó ela entendeu? sofria de exageros. É. Ela tinha esses exageros, assim, com você, e era com você, não era com os outros netos. Os outros netos Sim. pediam, ela chegava com uma folhinha lá, um adesivinho, Uhum. É, um havia essa papelzinho, um diferença. selinho. E com você não, com você ela fornecia exagerado. Então, foi uma dinâmica muito complicada, mas quando você está presente na vida da criança, Quando você quando você tá adulto referência na vida da criança, de você apego seguro. desculpa, eu não ouvi o que você falou, eu estava falando e não prestei atenção, Não, eu repete. só complementei, né, porque não é só uma questão de ser presente, tá? Não é só uma questão de presença, é uma questão de você ser presente e ser o adulto referência da sua criança. Sabe por que isso? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas eu sou presente na vida do meu filho, mas não está criando o laço forte o suficiente. Não é o adulto referência, não tem o apego seguro. Eu vou dar um exemplo simples. A professora do teu filho também é presente na vida dele. Vê a criança de segunda a sexta-feira por 4, 5, 6, 8, 10 horas por dia, quando a criança fica no período integral. Dizer que a professora é presente é uma verdade. Dizer que a professora é o adulto referência é uma mentira. Então, não é o tempo que você fica presente, não é, ah, não, eu sou presente sim, eu fico o dia inteiro em casa com as crianças. Não é isso. É a profundidade desse laço, é a entrega desse laço, tá? Eu só te cortei porque eu quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo que não adianta você passar 24 horas com o teu filho. Se você não cria o laço de verdade, se você não alimenta o apego, se você não faz a conexão devida, essas 24 horas são inúteis, completamente inúteis no que diz respeito a apego e adulto referência. Era só esse o detalhe aqui. Porque era justamente isso. Você não ficava muito tempo comigo, mas quando ficava, era de verdade. Era com Sim, entrega de verdade, ao sim. ponto de que você era sim o meu adulto referência e havia uma relação de apego ali saudável, sim. Não que a minha educação tenha sido perfeita, mas a relação de apego era sim saudável. A gente eu lembro que quando a gente era tudo coisas baratas que a gente fazia, porque não tinha dinheiro. Então a gente ia muito em Sim. shopping, e aí a gente ia Na pra livraria. livraria, na livraria, porque eu comecei a despertar cedo em você o interesse por leitura, porque eu estudava muito, então era uma coisa que era comum, você já me via estudando já em casa. Então você também queria ter livro, e você folheava: "Mas mãe, não tá o que que tá escrito?" Você ficava me perguntando: "Mãe, o que tá escrito? O que tá escrito? O que tá escrito?" E aí eu comecei a comprar livros para você com muitas imagens, com muitas figuras, e você adorava. E tinha, hoje eu não sei se tem mais, mas as livrarias haviam umas sessões infantis na livraria, que eram tipo de uma sala, assim, cheia de brinquedo lúdico, umas almofadas, uns buracos na parede que as crianças entravam, tipo uns sofazinhos assim na parede, assim que as crianças entravam dentro. E você ia para lá e ficava brincando, folheando os livros e fazia amizade com outras crianças, e toda hora me trazia: "Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo?" E eu sentava ali no cantinho, menina, como eu estudei. Como eu estudava, eu ia ler as apostilas que a escola, que a faculdade mandava, fazia resumo, e você ali do lado: "Mãe, mãe, 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 mãe." Tinha um momento que eu cansava, minha mente cansava, eu brincava mesmo com você, sentava ali no chão e a gente brincava, e eu contava historinha, quando eu ia ver tinha um monte de criança lá de mim, entendeu? E passava o dia todo. Aí a gente, se tinha dinheiro para almoçar, a gente almoçava na mesa no shopping. Se não tivesse dinheiro para almoçar, a gente ia depois do almoço. A gente almoçava em casa e ia depois do almoço, mas era um passeio aquilo pra gente, tanto para mim Sim. quanto para você. E E ou era incrível. então, e era Eu achava incrível, assim, que você como achava criança incrível gosta de isso. coisas simples, cara, eu não gastava só compulsão, Só a basicamente, na condução, maioria das exatamente. vezes. Era uma coisa extremamente simples e eu achava incrível. Não E era.
E era o momento que nós tínhamos, era o que tinha, na verdade, assim, era o ideal? Não, mas era o que tinha naquele momento, era o que eu Sim, era o dava, que era o que dava tinha. para fazer, né? Era o que dava para fazer. E ou ia brincar de areia nesses parques Uhum. públicos, levava para brincar de areia, as Que também não panelinhas para paga você brincar. entrada nem nada, era o dia Não paga inteiro na areia. entrada, dia inteiro na areia e fazer amizade. Você fazia amizade com outras crianças, você sempre falava muito, então não tinha dificuldade nenhuma de fazer amizade com outras meninas e passava o dia inteiro ali, então era bem legal também, você gostava muito. E uma outra coisa que eu fazia também era, eu não sei se tem também hoje, porque já tem alguns anos, é mais de 20 anos, né, filha? Tá dando fazendo 30 anos já isso aí. No Centro Cultural de São Paulo, ali no Metrô Vergueiro, tem o Centro Cultural. E ele tinha, pelo menos, muitos teatros gratuitos para as crianças. Tinha alguns que eram gratuitos e outros que você entregava um quilo de alimento ou que você era valores irrisórios na época, assim, tipo R$ 3, R$ 4, entendeu? E aqueles artistas, eles cantavam, eles faziam peças de teatro mesmo, e você adorava, e era muito próximo do público. Às vezes, as crianças sentavam em volta dos artistas, faziam um círculo em volta dos artistas, e ali eles faziam a- o- eles faziam lá o ato deles, né? E eu lembro que você adorava também, era uma outra coisa da qual você adorava. Só que para ir no centro cultural precisava de pegar metrô, e pegar metrô era um pouquinho mais caro, então era um dia que tinha que estar ali meio que com um pouquinho mais de dinheiro, né? Que hoje tem bilhete único, mas na época não tinha. E você adorava aquilo, e era de graça, totalmente de graça. E às vezes eu pegava a programação deles, né? Porque na faculdade eu tinha acesso a isso, eu pegava a programação deles, os livrinhos de programação dele, e eu já montava meu dia ali, sabe? A programação às vezes era do ano, eu já montava lá, tal dia eu vou fazer isso, vou levar ela assim, vou fazer assado, e você curtia muito. E era 100% com você. Eu andava na rua segurando a sua mão e conversando com você. E assim, a conversa de criança é: mãe, olha esse bichinho que tá andando. A gente parava para Sim, olhar o é bichinho. aquele papo É, bobinho de criança. aquele É. papo bobinho, 100%. Achando que precisava fazer malabarismo? Não, eu só tava ali com você. Aí você falava: mãe, olha essa formiguinha. A gente dava a formiguinha. Daqui a pouco você dava pra cima: mãe, olha aquela flor, mãe, olha onde ela Como nasceu. Olha criança que é alto, mãe, não simples, sei o né? quê. E a gente parava e ficava ali conversando. Aí, daqui a pouco você falava assim: mãe, vamos pro outro lado da rua que tá sombra? A gente ia pro outro lado da rua. Daqui a pouco, mãe, e eu ia fazendo. E a gente ia conversando no seu mundo, no seu universo, nas suas coisas, assim, sabe? E você era uma criança muito pedinte, tudo você queria. Ai, mãe, eu quero que você compre. Compra, filho, um dia eu vou comprar. Você tá bom. Porque quando eu conseguia, realmente eu comprava algumas coisas. Então, um dia eu vou comprar, te deixava É, satisfeita. mas isso não gerava atrito entre nós, não. Apesar de eu ser pedinte, eu também era paciente. Sim, você Um era dia a gente paciente, porque compra. e você tinha sua avó, então tinha coisa quando eu via assim, que era muito fora. Eu lembro daqueles brinquedinhos da Eliana, ai, como é Nossa, que... era Gente, máquina de fazer sorvete, eu acho um pipoqueira. absurdo isso, eu acho um absurdo, até hoje eu ainda acho um absurdo. Máquina de lavar A roupa, Eliana teve uma linha inteira de produtos de cozinha para criança, eu tive todos. Até de máquina de macarrão eu tive. sorvete, até de macarrão, você tinha máquina de lavar roupa, como assim? Você quer uma máquina de Sim. lavar roupa de presente? Eu achava aquilo um Uhum. absurdo. E você pedia, eu falava, filha, eu não, você vai ter que pedir para sua avó isso aí. Aí você ficava toda assim, tá bom, pedi para minha avó. E pior Ganhava que a sua avó mesmo. dava, É, a sua sim, avó ganhava te mesmo. Não dava. era brincadeira esse negócio de pedir pra avó, ganhava de verdade. Ela não tinha preço, não tinha limite de preço, de custo, não tinha nada, assim, entendeu? Não. Eles não pagavam seu plano de saúde, sua escola, não compravam roupa para você, não faziam nada disso, mas as bobagens que você queria, Olha, eles até não hoje tinham eu nunca limite. conheci uma criança que teve mais brinquedo que teve, o que tem, mais brinquedo do que eu tive. Não conheço. Eu tive muito brinquedo. Mas é muito brinquedo. Talvez quem tá nos ouvindo ache que os filhos, né, tem muito brinquedo. Gente, você não tem noção. Eu tinha quarto que só tinha brinquedo, não cabia cama dentro do quarto. Mas era muito brinquedo, era uma Assim, tonelada de brinquedo. Muita, mas todas muita as boneca, assim, de vezes ter 80 bonecas, 90 bonecas. Não é brincadeira, eu tive muito brinquedo. de Todos ter todas patrocinados as pela minha avó. Barbies, de ter todas as Barbies e todos os Todas as acessórios das Barbies, Barbies, sim, todas, todas as todas, Barbies da minha todas, época, todas, todas, sim, todas. exatamente, eram todas, E todas, todas. todas as vezes que você chegava na casa da sua avó tinha um presente. Inclusive ela Mais enviava, de um.
conforme você foi crescendo, conforme a Isa foi crescendo, ela deixou de querer estar com os avós, né? Ela foi preferindo estar comigo, mesmo sem ter às vezes ela trazia alguns brinquedos, né? Mas mesmo sem poder ter, mãe, vamos no McDonald's, vamos comer outra coisa, filha, não tem, não, hoje não dá, hoje não tem dinheiro, a gente vai um dia, não sei o que, mesmo assim ela queria estar comigo. E a gente fazia mesmo assim a gente ainda fazia coisas juntas. Eu gosto de cozinhar. Hoje eles gostam muito de cozinhar também, inclusive é um dos talentos dela, é a culinária. E ela aprendeu ali comigo. Mãe, o que é isso? É a cebola. Mãe, tá ardendo meu olho, então sai de perto. Mãe, o que Não é aquilo? alcançava a pia, né? Pequenininha, tinha que Não subir na alcançava a cadeira, ficava, mãe, e esse? isso. E Mãe, esse? e esse? E eu dava atenção. Por que aquilo era um momento nosso? Porque eu dava atenção. Eu estava lavando a louça, te passava o que desse para você secando, você ia secando. Eu ia fazer a comida, mãe, eu quero mexer. Aí eu ia segurava você no colo, você mexia. Mãe, eu também quero separar. Mãe, também quero descascar. Mãe, eu quero não sei o quê. E aí eu fui deixando, assim, sabe? A gente foi do seu jeito, é óbvio. Eu separava um pouquinho ali para você, que você fazia uma sujeira, caía no chão. Provavelmente era uma batata que se você estava cortando a batata em cubinho, por exemplo, que não ia conseguir aproveitar aquilo. Provavelmente ia pro lixo, de tanto que caía no chão e você pegava de volta. Mas você estava ali do lado fazendo, estava aprendendo a manipular Treinando uma as habilidades. faca, treinando as habilidades, entendeu? E eu deixava, eu fazia uma zona total, mas era naquele pedaço. Assim, a gente tinha algumas negociações, assim, eram momentos que eram nossos. Então, mesmo estando em casa, mesmo não podendo sair, mesmo estando comendo carne moída com batata e arroz, entendeu? Existia ali aquele momento do vamos fazer a comida, sabe, vamos fazer as coisas. E isso foi bom pra gente, no sentido que você cresceu e você não queria mais ser com sua avó. Você falava que não queria estar com ela. E ela tentava te comprar. Ela ligava e falava, ai, filha, eu Com vi tal coisa na brinquedo, sim. televisão, aí eu comprei, a avó comprou pra você. Aí você falava pra ela, tá, vó, traz pra mim aqui, na minha mãe. É. Ela fala, não, vem buscar. Não, eu não quero ir buscar, não. Traz aqui pra mim, da minha mãe. E ela Os tem bens algumas materiais são chantagens. legais, mas eles não substituem o afeto. Tinha Não 500 substitui. milhões de brinquedos, mas não era isso que... Esse não era importante. A criança quer, óbvio que a criança quer. A criança pede. Quem tem filho sabe que a criança pede. E a minha avó dava. E ok. Mas não era isso que era impactante, não. Não, não Não era era isso que mesmo. comprava você, né? No Não. começo, numa Criança precisa de primeira afeto. infância, Muito numa mais que de infância brinquedo. muito remota, sim, você terminava se rendendo àquilo. Só que conforme você foi crescendo, você não era mais o suficiente, Não. entendeu? Você queria que ela trouxesse para você, mas você não queria ir lá. Então, hoje eu tenho isso resolvido, mas foi muito sofrido na época, era muito sofrido. Eu passava dilemas, eu vivia esse dilema comigo mesmo todas as vezes que você não queria estar comigo ou que você preferia estar lá. Será que eu estou fazendo certo? Será que isso vai dar certo? Eu vou perder minha filha, eu sou uma péssima mãe. Nossa, assim, era horrível isso, era horrível. E hoje eu ouço do meu filho de 12 anos, que está lá, se bandiou lá para casa do pai, ele virou para mim ontem e falou para mim assim, a gente se fala todo dia, né? Aí ontem ele, mãe, eu acho que esse final de semana eu vou para aí. Que final de semana passado ele não veio. Porque final de semana passado o primo, a tia lá fez um churrasco e ele queria ir ver os primos, porque com esse negócio de pandemia ele não está muito próximo das crianças, então precisa de um evento para ele se aproximar, né? Então quando tem os eventos ele não quer estar comigo. E a família da loja é muito grande, então sempre está tendo um evento ou outro e aí ele não quer estar comigo. Aí ele vira para mim e falou assim, mãe, eu acho que esse final de semana eu vou ficar com você. Aí eu falei, nossa, demorou, né, para você querer ficar comigo. Aí ele, calma, mãe, eu vou consultar minha agenda, se eu não tiver nada melhor para fazer, eu vou ficar com você. Eu falo assim, nossa, Thiago, mas você é o pior filho do mundo, você sabe que eu sou sua mãe, né? Ele, então, mãe, você é minha mãe, mesmo quando eu tô aqui, você é minha mãe, mesmo quando eu tô aí, você é minha mãe. Tipo, você sabe, com a maior naturalidade do mundo. Com a maior naturalidade, calma do mundo. Não, e aí eu falei pra ele assim, mas eu tô morrendo de saudade de você. Ele falou, mãe, eu também sinto sua falta. Eu vi que ontem eu tava dentro do mercado e tocou a música que eu lembrei de você. Eu liguei pra você, viu que eu sinto sua falta? Eu falei, Thiago, mas você sente minha falta só que você tá aí, Thiago, do outro lado do mundo. Aí ele, mãe, mas eu te sinto sua falta, eu tô te ligando, eu amo você. Sim, eu sinto não sua tá bom? falta daqui, ué. Sim. Essa é a maior naturalidade do mundo. Entendeu? Eu até reclamei Sim, ele é ontem com bem. você O disso, Thiago né? tem uma relação bem segura com você. Ele vai, ele vem, ele fala mesmo. Não quero Ele te ver, fala, ele não fala. enche meu saco. Ele Ele é bem fala. aberto. E eu Sim, sinto muita falta dele. Eu falo, nossa, eu vejo as crianças assim, brincando, assim, eu tiro foto, eu mando pra ele, eu mando um vídeo pra ele, eu falo, ai, vem pra cá, falta você, que ele responde, mas ele ele é espírito interage, livre. ele é espírito livre, ele responde, ele reage e ele fala, sim, mãe, eu também, mas eu tô aqui, tá bom? Mas tá tudo Não, bem, eu não mas eu tô quero aqui, ir, tá bom? não. Não, ele não. É, Ele é espírito livre. Ele vai e ele volta quando ele quer. Ele tem essa quando ele liberdade.
Ele tem essa liberdade, é isso. E Tem. eu queria, filha, na verdade, que você explicasse um pouquinho mais. Eu sei que já tem muito vídeo gravado já falando sobre isso, mas somente para a gente encerrar, falar um pouquinho mais sobre esse negócio do apego inseguro, porque era algo que eu não conhecia, eu não tinha esse conceito de apego inseguro. E eu ouvia você falar e não clicava direito comigo. Não. Sabe quando você ouve uma coisa, você entende, mas você não compreende? Mas quando aconteceu aquele evento com as crianças, principalmente do Henry do ano passado, dele não querer ficar comigo, porque daí ele foi para casa da tia depois, né? Do Gerard do hospital, de ficar me chamando, ali aquilo ficou. Ali eu tive clareza do que é isso, sabe? Ali eu vivenciei É. isso e você ia me orientando, a gente ia conversando, ali eu tive muita clareza do que é isso. E pode ser que quem está nos ouvindo fala, tá, eu entendi tudo isso, mas o que significa? Estou entendendo, mas ainda não sei o que significa, entendeu? Então, eu queria que você falasse um A, pouquinho. a relação de apego, o apego ele existe em 4 tipos diferentes, 3 deles são ruins e um dele é bom. Aí cada tipo, as características de cada tipo, eu tenho um vídeo específico sobre isso. Se eu for aqui desmistificar cada pedacinho, a gente não sai mais desse episódio hoje. Mas, resumidamente, existe o apego seguro e o apego inseguro. Dentro do inseguro aliás, 3 submodalidades. O que é o apego? É o laço primitivo de afeto que a criança cria com uma única pessoa. Ele é o laço fundamental. Ele é muito comum, ele é muito característico de mamíferos de modo geral. Então, o gatinho, quando nasce, é muito bebezinho, a mãe quer ficar com os filhotes, ela bate se alguém chega perto dos filhotes, os filhotes querem a mãe. Então, isso é muito comum entre mamíferos. Porém, como nós somos seres humanos mais complexos, mais evoluídos, de modo geral, isso é ainda maior e mais intenso com os nossos filhotes. Então, quando o bebê nasce, ele busca, né, ele tem essa necessidade de criar afeto com alguém, porque ele precisa ser cuidado, ele precisa ser amparado, ele precisa ser amado, tem todas as necessidades do bebê que vai ser atendida. E é óbvio que ele pode ser cuidado pela mãe, pelo pai, pela avó, não tem problema nenhum, pela babá, mas a criança precisa de uma pessoa que seja o elo fundamental dela, que seja ali o cuidador principal, né, o elo fundamental mesmo. É através dessa pessoa que ela vai começar a criar as primeiras noções de mundo, porque a criança nasce sem saber como que o mundo funciona, o porquê que as coisas são, como as coisas chamam, como as coisas funcionam. E aí, o elo fundamental da criança vai ser a primeira lente pela qual ela vai enxergar o mundo. Então, o que essa pessoa faz? Ela tende a copiar, quem essa pessoa é, ela tende a se espelhar, e ela cria aquele vínculo primitivo, aquele vínculo fundamental de dependência, é uma situação de completa dependência, pelo menos no início da vida, que a independência ela vem com o tempo. A criança nasce 100% dependente. Ela precisa de você para comer, para dormir, para tomar banho, para tudo. Tudo. Um bebê não faz nada sozinho. A única coisa que ele faz sozinho é chorar. E olha lá. Então, ele é de uma situação de completa dependência que precisa criar aquele elo afetivo de confiança, de eu posso contar com você e você vai me atender, você vai fazer o que eu preciso e você vai ser o amparo que eu preciso no mundo quando eu sou muito pequenininho. Então, esse elo ele é formado ali nos primeiros meses de vida do bebê, principalmente quando o bebê começa a olhar no olho, porque, por exemplo, quem amamenta no peito sabe que o bebê mama olhando nos olhos da mãe. Pelo menos os bebês neurotípicos, sim. As crianças neuroatípicas não gostam muito de contato visual, geralmente. Mas uma criança padrão, né, padrão neurotípico, ela mama olhando nos olhos. Ela busca os olhos da mãe, ela gosta de rosto, o bebê gosta de rosto. Ele dá risadinha para ver se você corresponde. Ele ri das suas gracinhas. Tudo isso ali é um jeito que a criança tem de criar elo. Ela quer seres humanos, ela quer rostos, principalmente da mãe, cheiro da mãe, colo da mãe. O bebê passa por ansiedade de separação a partir dos 6 meses, que é justamente aquela situação no qual o bebê se vê fora do colo da mãe, ele entra em desespero, ele chora. A criança está no colo da tia na cozinha. A mãe fala lá da sala, ele ouve a voz da mãe, ele procura. Ele não acha, ele chora. Como assim eu estou ouvindo e não estou vendo? Para a criança é devastadora essa sensação. E começa aí a partir dos 6 meses a ansiedade de separação. Então existe o apego, ele resumidamente é isso, é o elo fundamental de afeto que a criança cria com uma pessoa específica. Ela tem afeto com outras pessoas, mas ela tem ali o principal, que geralmente é a mãe, é o famoso mãe é mãe. O ditado, não, mãe é mãe, mãe é importante. O que as pessoas estão querendo dizer por trás disso é a questão justamente do apego.
que geralmente o bebê tem com a mãe. E aí que esse apego, se ele sofre algum tipo de problema, se ele sofre uma quebra, ele causa ali uma situação com a criança, ele causa uma trava, ele causa uma situação. Existem inúmeros momentos da vida em que o apego pode ser abalado, só que apego é recuperável. Só que para você recuperar, você tem que conhecer. Aí esse é o problema. O apego não é que ele é irrecuperável, que ele é um problema gigantesco. É que a maior parte das pessoas não sabem que apego existe. Então passa a batida, elas acabam não atendendo a demanda da criança porque não sabem que apego existe, simplesmente não sabem, não tem essa informação. Então, existem muitos momentos da vida de uma criança da qual o apego vai sofrer algum tipo de impacto, principalmente quando a criança é muito pequenininha. O desmame causa um impacto no apego, às vezes o desfraude, a chegada de um irmão, quando a criança vai para a escola, dependendo da idade que ela começa a ir para a escola. Eu não estou dizendo que tudo isso tem que ser evitado. Claro que não. Você tem que desmamar a criança, não tem problema nascer um irmão, não tem problema a criança ir para a escola, mas tem que saber trabalhar a relação de apego. Porque é aqui que está o pulo do gato. Muitas coisas vão acontecer? Vão. Só que na medida em que esse apego é abalado, ele precisa ser reestruturado. E uma família, um pai, uma mãe que não conhece o apego, que não sabe que isso é importante, vai passar por aquele abalo e não vai recuperar. E é esse o problema. É quando passa e não recupera, porque é o que eu falei. A situação até passa, a mágoa não. Então o Henry, em algum momento, ia desemburrar. Aquilo ia passar, a situação ia passar, mas a mágoa dele não. E se aquela mágoa não é trabalhada, aquilo mexe na relação de apego. E uma criança que cresce com apego inseguro, ela vai ter inúmeros problemas no futuro. Tanto propensão à depressão, à ansiedade, fobia social, quanto problemas de relacionamento, porque ela vai procurar nos outros aquele apego que ela não teve na infância. Então, são mulheres que vão procurar nos parceiros dela praticamente um pai. Elas querem ser cuidadas absurdamente, paparicadas absurdamente, e são dependentes e frágeis emocionalmente. O mesmo vale para os homens, né? E, independente da sexualidade da pessoa, se ela é hétero, bi, enfim, tanto faz, ela vai procurar nos parceiros amorosos dela esse acolhimento, essa reposição de afeto que faltou. E as pessoas faziam sem perceber. É por isso que existe tanto relacionamento problemático no mundo. É relacionamento abusivo, é gente dependente, é gente surtada. Existem muitas pessoas com problemas de relacionamento no mundo. Se relacionar é extremamente complicado, basicamente porque essas pessoas acabam esperando dos seus parceiros amorosos posturas que deveriam ter sido atendidas pelo pai e pela mãe na infância. Tem gente que vem de tratamento para isso, curso, terapia, imersão, porque isso é realmente um negócio grande, dificílimo de tratar depois na vida adulta. Na infância não é difícil, não. Você só precisa ter o conhecimento, mas não é difícil. Agora, na vida adulta, é bem complicado e muitas vezes irreversível. Então, apego é importante, principalmente nos primeiros anos de vida. Ele é de extrema importância. E aí, conforme a criança vai crescendo, a relação de apego vai se estabilizando e a criança vai ficando cada vez mais independente. E aí tem os sintomas do que é um apego saudável, do que não é, quais são os tipos de apego inseguro. Tudo isso eu tenho em vídeos, né, em lives, em conteúdos que eu já gravei. Eu devo ter, sem brincadeira nenhuma, mais de 8 horas de conteúdo gravado só sobre apego. E é uma coisa que eu ainda não terminei de falar. Pode ter certeza que ainda virá mais conteúdos sobre isso, porque é realmente importante. E o problema é que poucas pessoas conhecem. Então acaba gerando muitas travas, muito estresse com uma coisa que não é um monstro de 7 cabeças, não é. Mas por ser desconhecido, as pessoas não entendem e deixam fugir do controle, que é justamente a situação aí da qual você viveu com o Henry há um ano atrás. Eu posso falar que eu tive muita dificuldade de entender o que era isso. A gente conversava a respeito, você me explicava, você se colocava como exemplo, você se punha numa situação de exemplo. Eu entendia tudo que você dizia, porque a gente fala o mesmo idioma, então eu entendia todas as suas palavras. Só que quando a gente combinava aquilo num conceito, num contexto, eu não sabia avaliar aquilo, eu não sabia olhar para a situação, eu não conseguia entender. Esse negócio do apego,
Foi a adulto-referência, foi uma das coisas, assim, das quais eu tive extrema Você teve dificuldade dificuldade, de sim. entender. E eu fui entender isso no momento em que eu vivenciava algumas situações e você falava, mãe, isso que está acontecendo é isso, isso, isso. É Então, apego, isso é sim, aí assim, eu fui assim, te assim. Aí, mostrando. ali, quando você foi desanuviando aqueles conceitos para mim, mas teve que ser em cima de uma experiência. Eu não consegui, de uma forma teórica e de uma forma ilustrativa, conseguir entender aquilo. Isso foi realmente É, extremamente apego. complexo para mim. Não, Apego, assim, ele eu entra. só tô falando que pode ser que tenha gente que tenha mais facilidade para isso, outras Não, não. Eu sou de exata, com gente. Eu gosto de certeza, você tem uma real planilha. dificuldade com isso. Por que que eu tô falando isso? Porque apego, ele é o quarto pilar da educação sem travas, né? O primeiro é conexão, o segundo é conhecer as fases do desenvolvimento, o terceiro são ferramentas práticas, e o quarto, não menos importante, mas sempre o mais difícil, são as questões emocionais da criança, as demandas psicológicas e emocionais. Apego é uma delas, não é a única, mas é uma das, tá? E eu falei isso na live de ontem. Ontem eu fiz uma live sobre isso, na verdade, uma live sobre ferramentas de educação, não sobre apego especificamente. E eu falei sobre ferramentas de educação, expliquei os 4 pilares lá, com mais detalhes do que eu estou falando aqui, e eu disse, inclusive, nessa live, que você tem muita dificuldade com o 4º pilar, que são demandas emocionais e psicológicas. Sim. E vou além, eu não falei isso na live, mas vou além. Você só tem dificuldade, tanta dificuldade, né, desse tamanho, com as partes emocionais e psicológicas da criança, das necessidades da criança, porque você não teve as suas atendidas na sua infância. Você vem de uma família extremamente negligente, agressiva, no sentido de bater e tudo mais, e você não teve isso, e você hoje tem apego evitante. Você, adulta, tem apego inseguro evitante. Não só você, quanto seu irmão também. O pai das crianças também tem exatamente o mesmo tipo de apego. Porque, enfim, foram criados juntos, né? Então é comum isso acontecer. O que significa o apego evitante? Que é um dos tipos de apego inseguro. São pessoas que evitam criar conexões afetivas, laços afetivos com outras pessoas. E vocês fazem isso sem perceber, mas fazem. Mas fazem. Eu fui na festa de aniversário do ano passado das crianças, dos filhos do teu irmão, eu fui fazer a festa, né? A gente foi montar a festa juntos, você até me ajudou e tudo mais. E ele não falou comigo nenhuma vez. Eu dormi na casa da pessoa 3 dias, encontrei a pessoa várias vezes, não trocou uma palavra sequer comigo. E eu achei super esquisito, porque a pessoa te recebe na casa dela, abre as portas da casa dela para você fazer a festa do filho dela, e você não troca uma palavra Não, e com ela. detalhe, E eu fiquei ele olhando foi para te isso e falei, gente, buscar. como é que Não, pode? calma. Ele foi te buscar ainda, ele foi de Ele carro foi me te buscar, porque a gente buscar. estava na pandemia, para Sim, você não se expor com deslocamento. Ele sim. foi te buscar, então, assim, ele queria muito que você tivesse presente, Sim, entendeu? não, e eu Queria fui, muito. só que ele não falava comigo. Eu encontrava ele no E corredor, ele passava por mim sem me dar um oi, um bom dia. E eu fiquei olhando e falei, gente, como pode um ser humano ser tão mal educado? Eu voltei mais cedo, porque eu fiquei tão incomodada com a situação. Porque pensa, você tá não, de visita ele na casa, só criar o sim. contexto aqui. Você tá de visita na casa da pessoa. Você passa pelo corredor, a pessoa não te dá bom dia. Você fala, não, eu preciso voltar para minha casa, eu devo estar incomodando. Não é possível, eu voltei mais cedo para minha casa. E aí, quando eu voltei para minha casa, ele me mandou uma mensagem: Você tá chateada? Eu ali fiz, gente, o que tá acontecendo? Porque eu tava lá até agora, a pessoa não fala comigo. Eu pisei na minha casa, ele me mandou mensagem: Você tá chateada? Eu falei, nossa, esse povo é tudo surtado. Por quê? Porque a minha percepção era: o normal é a pessoa te cumprimentar, falar com você, você tá na casa dela, certo? Ela vai te receber. Isso era o que eu esperava, era a minha expectativa. Só que, na realidade, ele é uma pessoa com apego evitante. É óbvio que ele vai me evitar. E ele me evitou a todo custo. Quando eu estive longe, aí ele veio me procurar, veio falar comigo. Isso é claramente uma pessoa que tem apego inseguro. É um adulto de mais de 40 anos que não sabe receber visitas na casa dele. A gente não tá nem falando de um relacionamento amoroso. Uma pessoa que não sabe nem receber visitas porque tem um apego inseguro de tal modo que ela não consegue fazer isso acontecer. Não Não, a consegue, tem forma que ele extrema tem dificuldade de de se mostrar que relacionar. você estava sendo bem-vinda ali foi outra. Ele comprou Sim, tudo que você gostava, ele encheu sim, a despensa, a geladeira, tudo assim, cheio os sim. armários, cheio de coisas das quais você gostava. Eu ficava Inclusive, ele receosa até de ouviu, pegar, porque não falava nem comigo. Eu falei, vai que eu como e ele inclusive, me morde.
Inclusive, ele ouviu você comentando que você gostava de água com Água gás. Ele com falou que gás. comprou um fardo de água com gás Sim. para você, deixou lá na casa. E teve uma ocasião em que ele chegou na casa e você tinha pedido iFood. Ele viu a embalagem do iFood, coisa, ele Ele ficou ficou extremamente chateado comigo. chateado. Porque, Mas como assim você você tá foi na pedir casa da iFood? Se pessoa que tudo que não tá na fala casa é com para você você? comer e tudo mais. Ele ficou chateado. Sim, mas você tá na casa da pessoa que não fala com você, como é que você vai mexer na despensa dela? Só que a Eu olhei forma pra que isso e ele falei, tem, fico até sem graça. só que a forma que ele tem de cuidar e de mostrar que você é bem-vindo é outra. Sim, porque ele não Porque ele consegue se tem os comunicar. traumas dele. Sim, Ele tem não os traumas consegue. dele. Não, e isso Então, acontece comigo também. Eu fico na casa dele, eu pego as crianças dele, eu vejo as crianças dele, eu tô sempre com as crianças dele, e ele não fala comigo. A gente trabalha junto. Eu trabalho na empresa dele. Eu levo as crianças dele na escola, normalmente sou eu que levo no médico, eu tô sempre lá, eu faço almoço, não sei o quê. Eu tô lavando a louça, eu termino de fazer almoço, eu tô lavando a louça, ele vem do meu lado, ele pega a colher do meu lado, ele põe a comida dele, ele sai, ele come, ele não fala comigo. Como se eu não estivesse ali. e isso para alguém que Eu sei não. que é assim, não, eu já sei É, que é assim, eu nem me incomodo com isso, entendeu? Mas eu não falo com ele, assim, ele também eu não fala, ele confesso que tem eu não muita gosto, não. dificuldade É difícil para mim. É difícil para ele, dentro dos problemas dele, dos dos padrões problemas dele, e é dele, difícil sim. para mim também, porque eu fico desconfortável, me causa um extremo desconforto. Mas Enfim, isso são extremos, que nem são eu sou extremos. aquele tipo de pessoa que fico ferida emocionalmente com as pessoas. Eu sei que existe até um meme na internet que fala isso, mas eu vou ler. E se eu tiver com raiva, eu vou para academia. Olha só como são dois Sim. extremos diferentes. Se eu tiver com raiva, eu vou fazer exercício, porque eu preciso botar aquela raiva para fora. E se eu estiver triste, chateada, eu vou estudar, eu vou ler, eu preciso tirar minha mente daquele lá. Realmente funciona comigo. Realmente funciona. Tanto você quanto ele sofrem de apegos evitantes, Sim. de evitar contato com outras pessoas, evitar a formação dos laços. Só que eu, em compensação, já tenho total outro tipo de É o apego. Eu já sou a contrário. pessoa que menos evita afeto. Eu quero mais viver cercada de afeto, quanto mais amor, melhor. Eu já sou totalmente oposto. Eu já falo com todo mundo, já faço amizade com as pessoas na fila do banco, entendeu? Já é outro É que nem universo. Eu aquela já ligo para as tiazinha, né? pessoas e Aquela tiazinha que sai cobro. falando com todo mundo na rua, é Sim, igualzinho, igualzinho. sim. Eu já ligo para as pessoas e cobro. Escuta aqui, você não tá falando comigo por quê? Você tá fazendo o quê de mais importante Mãe, que você não você me não falou atende? comigo hoje, meus potinhos como é De que você fala? afeto Meus estão potinhos de afeto embaixo. estão Eu já vazios. cobro mesmo, entendeu? Outros 500. Já chega na pessoa e fala, fulano, me dá atenção aqui que eu tô precisando de amor. Então, para mim, é muito difícil uma pessoa que não fala comigo, que você vai na casa dela e não fala comigo. Como assim você não vai me dar atenção? Entende? Mas é outro afeto, outro comparativo. E a questão aqui é, o afeto que a criança desenvolve quando ela é criança, fica para a vida adulta. É por isso que a gente tem que se preocupar, cuidar, tratar e garantir que esteja seguro, porque isso vai impactar toda a educação. Uma criança que tem afeto inseguro, uma criança extremamente desobediente, tende a ser, pelo menos, né? Porque justamente ela vai buscar esse afeto e ela não sabe dizer isso, ela não sabe manifestar isso de uma forma adequada, então ela vai se comportar mal para ver se chama atenção. Então, às vezes, a desobediência da criança é simplesmente apego inseguro. Então, existem muitas coisas, muitas nuances de quando a gente fala de afeto, impacta muita coisa. Todo o desenvolvimento psicológico e emocional da criança está relacionado ao desenvolvimento do apego na primeira infância, né? A relação de apego que ela tem na primeira infância, é todo um universo dentro disso. Ele não é um bicho de 7 cabeças, você em particular tem dificuldade com isso, porque você Sim. tem um tipo de afeto extremamente inseguro, de uma educação, assim, extremamente complicada, mas não, na prática não é, para outras pessoas, para a maioria das pessoas, um bicho de 7 cabeças, mas é algo que tem que ter atenção, tem que ter carinho. Sabe o que a Isa fala pra mim, gente? Ela fala assim, mãe, a gente sobreviveu, mãe. Quando ela fala de alguma coisa boa, eu falo também, é minha filha, por isso que tá dando certo, por isso que fez certo, por isso que o Não, resultado é bom. sobreviveu. Ela fala, mãe, abaixa a bola, porque eu e meu irmão, a gente sobreviveu, viu? Porque, olha, não é Sim. fácil, ela costuma me dizer. Sim. É muito difícil mesmo, na prática, você ser filho de uma pessoa que tem apego evitante, porque o que significa que a pessoa evita de criar apego com você, e a criança quer apego. Ou seja, a mãe da criança evita e a criança quer. Gente, é uma combinação catastrófica isso. É uma combinação catastrófica. E assim, eu consigo hoje fazer diferente com os meus sobrinhos,
Eu consigo hoje ser diferente, agir diferente com os meus sobrinhos, com as suas orientações, porque como eu te falei, Sim. muita coisa para mim era ponto cego. E tanto que quando você fala de afeto, que um dos pilares da educação é o afeto, eu fico olhando e falo, mas você quer dizer o quê? Que tem que abraçar a criança? Aí você fala, não, mãe, não é isso. E Pode assim, ser, mas não pode ser, necessariamente mas ainda não é. Isso ainda é abstrato. abstrato, totalmente abstrato. Eu lembro que eu vi um pai em uma das postagens sua do manual lá, não sei se foi no Insta ou se foi no Facebook, eu lembro que eu vi um pai falando o que seria afeto, que ele tem. Nossa, eu olhei assim, falei, deu vontade de ir lá e mandar uns coraçãozinhos para ele. Falei, moço, eu compartilho totalmente dessa sua angústia. Por quê? Porque esse pai vem também de uma educação completamente sem afeto, ele com certeza tem um apego inseguro, Sim. E para ele hoje é muito difícil entender as demandas da criança. Você tá falando, para você ver o tamanho disso. Ele sofreu falta de apego quando ele era pequenininho, e hoje ele olha para o filho dele e fala, mas eu não entendo. Não entendo porque não teve para ele. E aí chega no ponto de que você quebra o ser humano de tal forma que tá vendo como é difícil de corrigir depois? E aí o filho dele precisa e ele não tem para dar afeto. Essa questão emocional, ela é igual conta bancária, tá? Ela é igual cartão de débito. Você só tira de onde você pôs. É igualzinho o cartão de débito, é igualzinho o saque bancário. Então, você não tem como doar afeto se você não recebeu afeto. Você não tem de onde tirar, você fica no negativo, não tem de onde sair. Se você quer sacar 5 mil reais da tua conta corrente, você tem que ter 5 mil reais da tua conta. Em algum momento tem que ter entrado 5 mil reais, mesmo que não tenha entrado tudo de uma vez. Você tem que ter o saldo total lá, senão você não saca. Você fica no vermelho, aquilo gera um atrito. Afeto é uma coisa que você consegue dar a partir do momento que você recebe. Então, quando a gente cria uma criança com apego seguro, com afeto, ela cresce e ela se torna um ser humano que sabe dar, que consegue fazer isso. Porque a gente tem 2 momentos da nossa vida, a infância, do qual a gente precisa receber, e a vida adulta, da qual a gente precisa doar, até porque nós vamos ter os nossos próprios filhos. Sim, nós teremos nossos próprios filhos, as crianças precisam disso. Mas é extremamente difícil para um pai, para uma mãe que não recebeu, passar a doar, porque ele está tirando de uma conta que não tem. É extremamente assim, difícil. Você entra no vermelho, não é impossível, tá? Mas você entra no vermelho e isso dói, gente, dói. Dói assim que parece que vai arrancar pedaço. Olha, existem coisas na vida que você olha e você fala, eu preciso desenvolver essa habilidade, eu preciso ser mais resiliente, eu preciso melhorar esse hábito, tem coisas que a gente olha na vida, a gente reconhece que precisa de uma melhoria e a gente escolhe trabalhar naquilo ou não, mas é a verdadeira opção. Existem outras que são pontos cegos, que a gente não enxerga que tem, a gente não sabe que está ali. E para mim, essa é um dos pontos cegos. Você fala a respeito, eu escuto, quando você fala de afeto no contexto geral, tá? Porque essa parte do apego inseguro eu já entendi, mas afeto, e eu sei que o apego é um dos itens do afeto, quando você posiciona esse pilar da educação. E aí, quando você fala nessa questão de afeto, eu entendo tudo que você falou. Como eu falei, nós falamos o mesmo idioma, eu entendo tudo, mas eu não consigo contextualizar isso, eu não consigo contextualizar, sabe, assim, tá, mas eu não consigo olhar para uma situação, a melhor analogia que eu faço com essa questão de afeto é você se importar com o que a outra pessoa está sentindo. Então, toda vez que eu estou numa situação onde a minha tendência é, você que lute, tá chorando, tá triste, tá ok, você que lute, porque eu não vou ceder, vai sabe? chorar no seu quarto, vai chorar no seu quarto, também. porque eu fazia isso, tá, gente? Eu mandava chorar no quarto. Falei disso na live de ontem, dei exatamente esse exemplo. Quando eu me vejo numa situação assim, o que melhor contextualiza para mim é o que essa criança está sentindo, porque foi o que eu fiz com o Henry. Quando eu vi que ele estava extremamente magoado, eu falei, poxa, eu não quis nem comentar com você, eu não quis levar isso para você antes, porque eu falei, eu preciso entender, porque se eu levo para você antes, você me direciona, e aí eu termino não aprendendo. É que nem GPS, que você nunca aprende a chegar no lugar, porque ele está toda hora falando para você entrar direita, para esquerda. À direita. Sim. Aí eu falei, não, eu preciso entender isso, eu preciso aprender isso. E como eu sei que dá para recuperar, é uma coisa que dá para recuperar. Se eu errar a mão, eu volto aqui amanhã e faço de novo. Eu pensei, né? Então eu falei, se ele tá magoado, eu preciso me importar com isso. Eu preciso me importar com isso, isso é afeto. Então, pera lá, o que eu vou fazer? Gente, foi matematicamente assim pensado, tá? Foi exatamente pensado desse jeito. Porque para você não é instintivo. Assim. Não uma música do Nando Reis que chama Pra Você Guardei o Amor.
E tem um trecho dessa música que para mim é o melhor trecho, porque eu entendo o que ele quer dizer com o que ele diz, em que ele fala: para você eu guardei o amor que aprendi vem dos meus pais, o amor que eu tive e recebi, e hoje eu posso dar livre e feliz. Esse trecho dessa música, ele fala 100% de apego. Então, para você eu guardei o amor que eu aprendi vendo dos meus pais. Ou seja, ele vivenciou aquilo na infância. O amor que eu tive e recebi. Ele recebeu, ele encheu os potinhos dele. E agora, né, e hoje, eu posso dar livre e feliz. Porque é extremamente difícil você tirar de onde você não pôs. É isso que eu falei. A gente, quando a criança é criança, ela precisa receber muito afeto. Receber muito amor. Mas quando ela cresce, uma vez que o apego está seguro, ela sabe dar. E ela vai dar para os filhos dela, para o marido, para a esposa, para os amigos, para os funcionários. Você não tira de uma conta que antes você não colocou. É exatamente o que o Nando Reis diz na letra dele. Ele aprendeu vendo os pais, ele teve, recebeu, e hoje ele pode dar livre e feliz. É extremamente bonito esse trecho dessa música. Ele tá falando de apego. E ele tá falando de infância, de laços afetivos criados na infância. A música chama, né? Pra você guardei o amor. Ou seja, eu guardei isso daqui, eu tenho isso daqui guardado para dar hoje pro mundo, pros filhos, pro marido, mas eu recebi. Lá, aprendi vendo dos meus pais. É extremamente bonita. Acho que é isso, recado dado, né, filha? Recado Acho que é dado. isso, né? Fica a dica para assistir as lives a respeito, tá? As lives Sim. que eu tenho sobre apego, os conteúdos que eu tenho sobre apego, e ouve a música porque é lindíssima. Sim, sim, sim. Um beijo, viu? Muito obrigada, gente, pela audiência aí, pela paciência em estar nos ouvindo. E até a próxima. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho, filha. Tchau, tchau.